estamos aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre organizações políticas, econômicas, sociais e de duas civilizações, né, que foram aí as principais cidades-estados na Grécia Antiga. Não foram as únicas, né, gente, porque existiu Corinto, Tebas, existiu Creta, né, outra polis também, mas essas duas elas se desenvolveram melhor aí nesse período. Desde já eu vou pedir para que você se inscreva no canal, né? Que dê aquela força, assista os vídeos, tudinho até o final, e eu tô esperando vocês. Bom, gente, a gente vai falar aí sobre essas duas polis que se desenvolveram de forma grandiosa, como eu venho falando. Enquanto uma era aí o centro da economia, né? A outra tinha uma organização militar, né? Impecável, né? Eram bem organizados e que de certa forma eles viviam aí em disputa entre si, né? Eles disputavam. Vamos falar aí, começar falando sobre Esparta, né? Esparta ela foi fundada pelos dórios, né? Na planície de Lacônia, né? Na península do Peloponeso, isso é na Grécia. E ela era uma sociedade extremamente conservadora de seus costumes, uma sociedade sem mobilidade social. Quando eu falo sem mobilidade social, é que jamais um servo, um escravo ascenderia, né, ou um estrangeiro subiria aí de classe social. Então, quem nascesse nobre sempre seria nobre, quem nascesse servo sempre seria servo, quem nascesse escravo sempre seria escravo. Então, não tinha mobilidade social, não tinha brecha para que isso acontecesse aí dentro dessa classe social. O Estado espartano ele não permitiu aí uma reforma na sociedade, né, para não abalar aí, como eu estou falando, a classe dominante, né, gente? Para não abalar aí aquela classe que sempre estava lá na pirâmide, no topo da pirâmide, né? Toda a cultura de Esparta, ela era ligada ao militarismo. Então, eles eram um povo aí que preparava seus cidadãos desde o nascimento, né, para ser guerreiro, tá? Existia toda essa situação. Ao nascer, eles pegavam aí essas crianças, né, e já eram preparadas para a guerra. As guerras elas eram muito importantes aí, né, para o povo espartano, e sendo aí considerado qualquer imperfeição, como eu falei lá em Curiosidades da Grécia Antiga, eu vou colocar o link na descrição, que era detectada aí nas crianças, elas eram aí sacrificadas dentro dessa sociedade. Até porque eles acreditavam que somente homens fortes poderiam sobreviver aí, né, dentro da sociedade espartana. Essa sociedade, gente, ela era dividida entre espartanos, periecos e ilotas. A gente vai ver agora como se dava aí essa divisão, né, dessa classe social. Os espartanos, gente, eles eram aí a classe social dominante. Então, ele era aí um administrador de Esparta, ou eles eram também dono de terra, inclusive das melhores terras, né? E se dedicava aí inteiramente à organização militar. Existia abaixo dos espartanos os periecos, e os periecos eles eram o quê? Homens livres, né? Que tinham as suas terras, que não tinham direitos políticos, não podiam nem casar com nenhum cidadão espartano, né? E tinham que pagar impostos, né, gente, a Esparta. Quase sempre eram agricultores, artesãos, comerciantes, né, etc. Vários outros tipos de atividades que eles praticavam. Os ilotas eram servos de Estado, porque Esparta ela não era muito chegada a escravizar mesmo, mas ela mantinha ali aquele servo que era do Estado e que sustentava, vamos dizer assim, o Estado. Era grande parte da população, né? Eles também cultivavam, trabalhavam e serviu aí ao governo espartano. Agora a gente vai falar sobre a política espartana. Na organização política de Esparta, ela era dividida também. Ela tinha aí uma diarquia, uma gerúcia e uma apela. A chamada diarquia, né, que a gente vai falar agora, ela era assim, tipo, um cargo, né, que dois reis assumiam, né, que era hereditariamente, tipo, algum parente dele, ou pai, ou alguém lá da família dele anteriormente a ele, deveria ter assumido, e ele vinha aí hereditariamente assumir também. Eles tinham muito prestígio, mas poucas influências, né, então não tinham tanto poder assim. Eles eram mais simbólicos, né? Eles eram um tipo de administradores dos negócios de Esparta. Detinham um pouco de poder político, um pouco de poder militar, né? Mas nada assim muito importante assim, tipo para eles tomarem aí
uma decisão, né, para tomada de decisão, nada muito importante. Já Jerúsia, gente, Jerúsia já era um conselho de anciões, né, e que deveriam ter mais de 60 anos, então aproximadamente deveriam ter mais de 60 anos, né, e quem participava eram 2 reis e 28 nobres. Eles detinham algum poder de decisão, né, então criar leis, fiscalizar o governo, e até mesmo eles atuavam aí como um tribunal de Suprema Corte. Né? Então eles tinham um pouco de poder, era um poder, eles tinham quase que o poder total seria aí o deles, né? E já a Pela era uma assembleia de cidadão, né, com mais de 30 anos, e eles eram chamados pela Jerúsia, esse segundo poder, né, e podiam aí aprovar ou reprovar, mas nada, não podiam propor nada a mais, e nem se envolver aí em outras questões políticas, entendeu? Eles ficavam mais neutros, né, só quando a Jerúsia aí precisava deles, né. Já na economia, gente, a agricultura ela era a principal atividade, né? Juntamente com outros tipos de atividades, como a guerra, né, gente? Eles eram muito chegados a guerrear, então eles eram preparados para a guerra. Eles não davam muita importância, mas também exerciam o comércio e o artesanato. O governo ele era mantido aí pelos impostos dos periecos, né? Então, dentro dessa sociedade, havia aí um sistema de troca de mercadorias, né, apesar da moeda já existir, mas ela era pouco utilizada, né? E a forma de como essa sociedade ela convivia aí entre si, gente, ela era muito diferente entre si, ela era muito diferente, porque a sua distribuição de renda ela era tipo muito desigual, né? Os esparciatas eram muito ricos, os periecos muito pobres, né? E além disso também sustentavam o governo, ainda tinha isso, né? Os ilotas viviam somente para a subsistência, portanto, eles não tinham aí o direito nem sobre a própria vida, então era uma sociedade bem desigual. E aí, gente, a gente vai deixar um pouco de lado aí que a gente acaba de falar sobre os espartanos, vamos falar um pouco mais sobre Atenas, ela existiu aí num período que vai aí se situar, né? Vai ser situada na Península da Ática, que foi ocupada pelos jônios, né? E diferente de Esparta, ela era uma democracia, né, gente? Onde o cidadão maior de 21 anos, ateniense, podia votar. A gente vai ver uma diferença aí entre Atenas e Esparta nesse ponto. Porque enquanto uma tinha como base para a formação do cidadão o treinamento militar, a outra ela acreditava, né, que a base da formação do cidadão seria a educação. Então, a gente vai ver que até hoje esse pensamento perdura, né, gente? Muitas coisas perduram em cima desse pensamento dos atenienses. Eles entendiam que todo cidadão, para participar da melhor forma da política, e muitas das vezes, se a gente for pensar, realmente é verdade, dentro da cidade lá, eles pensavam assim. Eles entendiam que todo cidadão, para participar melhor da política, eles deveriam ter aí uma formação, né, no caso, a educação. Então, eles valorizavam aí as ciências, as artes, a literatura e várias outras. Não que Esparta aí não tivesse seus intelectuais, Esparta tinha seus intelectuais, mas Atenas ela dava muito mais importância, né, aos estudos dessas áreas. A sociedade ateniense, gente, ela era dividida entre eupátridas, metecos e escravos. Aí você vai ver que lá em cima existia os ilotas, que seriam os servos de estado espartano. Já aqui em Atenas não, aqui não existe ilotas, servos de estado, aqui existe escravos. Né? Eupátridas eram cidadãos que tinham em seus antepassados fundadores de Atenas. Era um filho, ou um neto, ou um bisneto de um fundador de Atenas, né? Então, sempre existia aí essa hereditariedade. Os metecos, eles eram estrangeiros, né? Então, você vai ver também que Esparta, ela não dava muita brecha para estrangeiros, né? E lá em Atenas, eles eram estrangeiros, né? Eles não possuíam direitos políticos, assim como em Esparta, eles não possuíam os direitos políticos, mas podiam exercer aí algumas atividades sociais, intelectuais. Eles poderiam ser aí um professor, né? Poderia ser um comerciante. Então, a economia de Atenas, ela era aí realizada pelos metecos.
né? Eles pagavam imposto de residência para morar, eram assimilados pela população, então a população aí gostava deles, adquiria, se unia a eles também, né? Não descartava eles em forma alguma. E tinha alguns como é que se diz, direitos, né? Mas isso não incluía aí o direito à política, né? Os direitos políticos. Já os escravos, gente, eles eram a maior parte da população de Atenas. Então, quase que 50% da população eram escravos. Eles desenvolviam vários trabalhos, né? Vale ressaltar que a escravidão que acontece aí, gente, é diferente da escravidão que vai acontecer no Brasil em 1500, entre 1500 e 1888. Os escravos atenienses participavam de forças policiais, outros eram artesãos, outros podiam vir até a ter uma renda, né, gente, para garantir aí a sua euforia, a sua liberdade, né? Comprar aí, quando tivesse aí o dinheiro certo, a sua liberdade. Eles eram escravos de guerra e tinham grande importância social, até porque o trabalho que eles fariam, aquele senhor já não faria. Então, aquele homem livre, aquele senhor, dono daquele escravo, ele poderia ir fazer outras coisas, como participar de debates políticos, assembleia, filosofar, né, se dedicar às artes. Então, o escravo, ele realmente fazia toda a diferença aí dentro da sociedade ateniense, né? Apesar de sua posição desprivilegiada, os escravos tinham aí diferentes posições dentro dessa sociedade. Já a gente falando aí sobre, na organização política, né, de Atenas, ela se dividia em eclésia, bule e eleia. A eclésia, ela era uma assembleia popular, né, onde todos os cidadãos participavam, desde que preenchessem os requisitos, como eu falei lá em cima, 21 anos, né? Então tinha outros requisitos, filho de pai e mãe ateniense, né? Que tivesse permanecido pelo menos 2 anos no exército. Gente, porque Atenas, ela tinha exército. Ela só não era militarizada desde o nascimento como Esparta, mas ela existia ali, o exército dela. Então, quem tinha aí preenchia esses requisitos podia, então, participar aí da Assembleia Popular. Nelas eram feitas as leis e eram resolvidos os negócios dentro da cidade, eles detinham o poder de governação também, né? Mas mais para a legislação, por exemplo, eles fiscalizavam aí aquele político que não queria trabalhar, né, gente? Existia isso daí, né? Para que não houvesse aí abusos, né? Às vezes eles até eram destituídos de seus cargos, se fosse preciso. Já o bully, gente, o bully ele era um senado, um conselho de 500, chamado também, ele era tanto o bully ou um conselho de senado, né? Um conselho de 500. Nela era preparados os projetos de leis que seriam aí votados posteriormente pela eclésia, né? Essa primeira de cima. Os integrantes do bully eles eram escolhidos por sorteio e eles permaneciam, gente, somente 1 ano no mandato, né? Então, depois de 1 ano, ele seria feito outro sorteio. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Eleia. A Eleia, ela representava a instituição de justiça daquela sociedade. Ela era o principal órgão judiciário, né? Uma espécie de tribunal popular, e seus integrantes também eram escolhidos por sorteio, né? Entre os cidadãos atenienses. Nessa época, gente, também não existia papel, né? Vocês sabem que nessa época não se trabalhava muito com papel, então, nesse período, no dia da votação, seria aí feito aquela votação de mão, né? Então, cada um levantava aí a sua mão, né? Quando estivesse de acordo com o que estava se repassando lá na discussão. Atenas, ela teve vários legisladores, né? Como Drácon, Solo, Pisistrato, Clístenes, que procuravam aí sempre, de alguma forma, publicar leis, né? Para abrandar aí os conflitos dentro dessa sociedade, porque existia, sendo algumas consideradas aí muito severas para o período, como as de Draco, conhecida como as leis draconianas, né, mas que foi o primeiro passo para diminuir os privilégios da aristocracia, né, gente? Então, depois disso tudo aí que a gente falou sobre Atenas e Esparta, eu agradeço aí por vocês estarem ligados no vídeo, né? E se inscrevam no canal, que eu vou esperar vocês. Muito obrigado pela atenção. Até mais!